E aí galera, beleza? Vamos lá iniciar mais uma leitura comentada aí de alguns livros da Bíblia. E como prometido, a gente vai iniciar agora a leitura em Romanos, né? Com a votação que teve lá no canal do Telegram. E o pessoal votou em Romanos. Em seguida a gente vai para Tiago, tá? A gente vai para a Epístola de Tiago. Depois de terminar essas, eu quero ver aí, se eu estiver bem estabelecido no meu canto, eu vou ver se eu consigo alguma forma de fazer o livro de Enoque, né? Porque não dá pelo celular, que eu tenho que gravar. E não tem mídia física, né? Do livro de Enoque, assim. Tem, mas eu não tenho. Mas eu quero ver, fazer esse mesmo sistema, traçar os paralelos entre as profecias, o que está escrito em Enoque, claro, a leitura completa e explicando e mostrando os paralelos que tem com a Bíblia, a citação dos apóstolos, né, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, né, para tirar, sanar de vez a dúvida, né, que muitas pessoas têm acerca da inspiração do livro de Enoque, né. Mas vamos lá, sem mais delongas, né, iniciar nossa leitura. Essa leitura na carta de Romanos ela pode se estender mais um pouco, certo? Bem, ela poderia ser muito mais profunda, porém, eu estou usando uma mídia física da Bíblia, então eu não tenho como rapidamente linkar com outros textos. No caso, tipo, igual os outros vídeos eu estava fazendo. Vou lá e colocar, eu vou lembrar e citar, certo? Que está em algum outro livro. Mas eu não vou precisar exatamente onde está a citação de Paulo. Na maioria dos casos não, exatamente porque eu não vou ter como sair daqui para outro livro, voltar de forma dinâmica, tá? Mas eu vou tentar ao máximo sempre estar linkando com um texto ou outro, mas no geral o sentido é entender, né, o que Paulo passou aqui na carta aos Romanos. Detalhe que Romanos, Paulo está falando em muitas partes quase que diretamente aos judeus da época. Tá? Em alguns pontos aqui ele vai falar aos gentios, mas na maior parte dos pontos ele vai acabar falando para os judeus. E a gente vai, obviamente, entender isso aqui ao longo da leitura. Mas vamos lá. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todos as gentes pelo seu nome, entre os quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça a vós e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então a saudação, ele se apresentando na carta, normal. Continuar. Versículo 8. Primeiramente dou graças a meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo, em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco, porque desejo ver-vos para vos anunciar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que, juntamente convosco, eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, e assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Então você vê claramente que Paulo está fazendo diversas distinções. Ele falou, né, dos demais gentios, falou de gregos, bárbaros, ou seja, a carta, até esse presente momento, ele está dirigindo aos judeus em Roma, certo? Vamos lá. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito:
mas o justo viverá pela fé. Aqui, obviamente, uma citação do Antigo Testamento. Aqui está em Joel, se eu não me engano. Ou Abacuque. Eu acredito que seja Abacuque. Certo? Vamos lá. Porque do céu, agora aqui ele já vai falar várias exortações iniciais acerca dos que corrompem a verdade do Evangelho de Cristo. Isso aqui é bem pesado, bem específico. E a gente vai fazer a leitura com calma para entender ponto a ponto aqui. Mas vocês já entenderam que Paulo está dirigindo aos judeus, a congregação dos judeus. Judeus, para facilitar o entendimento. Poderia falar hebreus, né? Mas vamos falar judeu para facilitar o entendimento. Na congregação de Roma, tá? Nesse momento ele está dirigindo a essa congregação, não que não sirva para nós, mas entenda, algumas coisas bem específicas, ele vai tratar disso. Quando entrar na parte da predestinação, e vocês vão entender o porquê. Agora vamos lá. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça, tá? Claramente essa citação também há lá no livro de Enoque. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, a gente consegue ver Deus em tudo. É igual a discussão da ciência. Quem criou o universo veio a partir de quê? E a grande maioria do consenso científico mesmo eles não acreditando em Deus na Bíblia, mas eles falam, só uma mente inteligente poderia criar todo esse sistema tão organizado do jeito que é, como as plantas, a chuva, tudo de forma cíclica e organizada. Então a própria natureza testifica que é um Deus. E nisso todos os homens, eles são inexcusáveis de saber que existe um ser maior, um Criador. É isso que Paulo está dizendo. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves e de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os entregou às suas concupiscências de seus corações, à imundícia para desonrarem seus corpos entre si. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza. E claramente aqui está falando da cidade de Sodoma e Gomorra. Pode ser um link direto à cidade de Sodoma e Gomorra. Claro que é a situação da humanidade no geral por ter abandonado o conhecimento de Deus. Porque vamos lembrar que no período de Adão até o período de Enoque e ali finalizando com Noé, toda a humanidade tinha conhecimento de Deus e mesmo assim rejeitaram. Sodoma e Gomorra era uma cidade que inicialmente ela não era aquilo que era. Se você for pegar o livro de Jasser, o Justo, então vai ter um relato muito mais detalhado sobre o que era Sodoma e Gomorra, e eles sabiam que estavam praticando mal e por isso sobreveio sobre eles aquela destruição. É a mesma coisa atualmente. A mesma coisa, né? E não é uma realidade para os nossos dias? Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males e desobedientes aos pais e mães. Nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que não são dignos de morte, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Esses caras não somente fazem tudo isso aqui que está descrito, corrompem o caminho do bem e da virtude, mas também se agradam de ver outras pessoas cometendo, aqueles que ensinam errado. Capítulo 2. Portanto,
És inexcusável quanto julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas o outro, pois tu que julgas, faze o mesmo. Paulo está falando do julgamento errado, desigual. Se você julga alguém por algo que você também pratica de errado, condenas a ti mesmo. Vamos lá. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas o que fazes tais coisas, cuidas que fazes a tu, escaparás o juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e a paciência e a longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber. Veja bem, os calvinistas usam Romanos para dizer que existe predestinação, que Deus escolhe uns para salvação e outros para perdição. Porque eles usam de forma isolada o capítulo 8 de Romanos, que em breve chegaremos lá. Então, mantenha sempre em mente fresco, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até chegar ao 8. Porque é um complemento. Paulo vai explicar. E Paulo está explicando. Olha o que Paulo vai dizer no capítulo 5, a partir do versículo 5 do capítulo 2. Mas, segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu, também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Deus escolhe uns e outros? Não. Mesmo que essa pessoa praticou justiça, Deus não escolheu salvar, ela não vai ser salva? Olha o que Paulo fala. A vida eterna para os que praticam com perseverança. Não é hoje eu praticar e já fiz bem o suficiente, vou fazer merda agora. Com perseverança aos que praticam, com perseverança em fazer o bem. Procuram glória, honra e incorrupção. Mais indignação ou o quê? Condenação e ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Será que você tem como ler Romanos capítulo 8 sem ler aqui o que está antes deles, o que Paulo está explicando? Mas a gente vai chegar lá. Vamos lá. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei, sob debaixo, tá? Pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque, agora veja bem. O que é essa lei que Paulo está falando aqui? É os preceitos mosaicos? Você vai ver que não. Olha o que Paulo vai dizer. Porque quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são leis, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Ou seja, o que é que Paulo está dizendo aqui? A lei no coração. O que seria essa lei no coração? Os mandamentos. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, amarás o teu Deus acima de todas as coisas, amarás o próximo como a ti mesmo. O gentio pratica isso sem conhecer. Por isso que Paulo está falando aqui. Só que, então, Gidão, nós somos gentios? Segundo a ordem natural de povo, sim.
Mas segundo a graça e fé em Cristo, não mais. Hoje fazemos parte do Israel de Deus, Israel celeste, a Sara, Jerusalém celeste. Não H, que é a escrava, que é a Jerusalém terrena. Como Paulo ele vai explicar posteriormente em Gálatas. Eu não sei se é em Romanos, em Gálatas, tá? É por isso que você tem que ler todas as cartas de Paulo para entender todo o contexto. Mas vamos lá. Eis que tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus. E sabes a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guias dos cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor dos nécios, mestres de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Paulo está dizendo aqui, para os judeus que se achavam, né? Vocês gostam e ensinam os outros, os fariseus, né? Passa lá as informações, como Jesus diz. Façam o que eles dizem, mas não façam o que eles façam. Mas tu ensina a ti mesmo? Tu tem andado de forma justa? Uma pergunta para mim também. Será que eu tenho andado de forma justa? Tem que ter muito cuidado com isso. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Quantos aí? Ou tenta até fazer conchavo com adultério, né? Dá um jeitinho lá para a pessoa continuar no erro. Vamos lá. Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégios? Tu que te glorias na lei, te desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Tá vendo? Paulo claramente está falando aos judeus. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardas a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guarda os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti pela letra, e a circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que é o exteriormente, nem é circuncisão circuncisão ao que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Certo? E aí você cumprir o coração na lei. É por isso que no Antigo Testamento o próprio Deus vai falar: a boca de vocês estão cheias do meu nome, mas o coração está distante. Virou um negócio mecânico o cumprimento, e não mais por consciência. Como Jesus, ele traz o evangelho hoje na consciência. Na consciência. Como eu tinha explicado. Enquanto na lei estava lá, não adulterarás, Jesus vem e diz: se tão somente você atentar em seu coração contra uma mulher, você cometeu adultério com ela. Você está entendendo? A coisa passa a ser agora aqui na consciência, para você nem cometer o pecado. Não é só pecado cometer, mas você alimentar daquilo se torna, aquilo corrói, destrói a sua alma. Capítulo 3. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Duas perguntas que Paulo fez. Qual é a vantagem de você ser judeu? Qual a vantagem de você circuncidar? Muita. Em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhes foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. De maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, porque sou eu ainda julgado também como pecador? E por que não dizemos, como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens? A condenação desses é justa. O que é que Paulo está dizendo? Quer dizer, por mais que a minha mentira, alguma coisa que eu fiz, glorie a Deus, quando ele nos julgar, então agora eu vou fazer mais mal para que venham os bens de Deus logo? O que é que Paulo diz? A condenação desses é justa. Eles merecem todo sofrimento, se eles pensam assim.
E não é assim que os judeus modernos eles acreditam? Que se o mundo estiver no caos, se acelerar o processo de caos no mundo, o Messias vem? É assim que eles acreditam. E sempre foi assim a crença deles. Vamos lá. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Né? Paulo começa dizendo assim, tem muito valor a circuncisão. Mas depois ele vai dizer, somos mais nós excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Isso aqui é uma citação nos profetas, tá? Com as suas lágrimas tratam enganosamente, peçonha de áspide está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue e seus caminhos a destruição e miséria. E não conhece o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca seja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. E é essa a utilidade da lei. A justificação pela fé em Cristo Jesus. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, ou seja, Moisés, Salmos e profetas. Toda a profecia se cumpre em Cristo. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Onde está logo a vanglória? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. E aqui, lei da fé, você vai voltar em Abraão, vai voltar nos patriarcas que viveram sem lei. Então não há vanglória na lei. Não há vanglória nessas obras, rituais, oblações, como está em Hebreus, mas na fé, nas obras da fé. É porventura Deus somente dos judeus e não é o também dos gentios? Também dos gentios, certamente, visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Anularemos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Vamos para o capítulo 4, senão vai para a gente entender melhor. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, que diz as Escrituras? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão, segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara, bem-aventurado o homem que em Deus imputa a justiça, sem as obras, dizendo, bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Abraão foi justificado pela fé estando na circuncisão ou na incircuncisão, gente? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. O que é que Paulo está tentando ensinar para eles aqui? Vocês não devem cobrar os gentios que se circuncidem. Vocês não podem dizer que eles só serão justificados e perdoados dos seus pecados se tiver circuncisão. Pois o pai de vocês, Abraão, foi chamado na incircuncisão e justificado pela fé. E recebeu o sinal da circuncisão pelo selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada.
e fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou sua posteridade, mas pela justiça da fé. Quando Abraão recebeu a promessa, é o que Paulo está dizendo, ele era circuncidado? Não. Portanto, as promessas é para um povo específico? É para o povo judeu, que são filhos carnais de Abraão? Não. São para todos que são chamados mediante a fé. E nisso é inserido tanto judeus como gentios. É isso que Paulo está explicando. Vamos lá. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou sua posteridade, mas pela justiça da fé. A lei só vai existir 400 anos depois de Abraão, com Moisés, tá? Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Olha que pesado isso aqui. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera na ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Os caras usam esse texto, tem uma outra passagem que vai dizer que porque aonde há transgressão, faz-se necessário lei. Mas por quê? Porque há transgressão. Se não houvesse transgressão, não haveria lei. E Paulo dá uma porrada nos judeus aqui falando o seguinte: vocês têm lei porque vocês transgrediram. Se vocês não tivessem transgredido, vocês não precisariam de lei. Vocês entenderam? Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. A promessa de quê? De que todas as famílias seriam benditas na descendência de Abraão. Que é quem? Que é Cristo. Porque a lei opera a ira. A lei foi dada por quê? Está em Jeremias esse texto. Eu já fiz isso quando eu tenho alguns vídeos falando sobre a lei. Tá? Eu dou a citação em Jeremias falando essa mesma citação. Porque Deus deu os estatutos para punir eles por causa da desobediência. Porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé, que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. O qual era em esperança, creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Ele continuou crendo, apesar da idade dele, apesar da idade de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que lhe tinha prometido também era poderoso para o fazer. Assim, isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele, está escrito, que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação, já não mais com lei, agora pela fé em Cristo. Claro que Paulo precisava explicar toda essa importância, o porquê veio a circuncisão. Isso aqui em Gálatas vai ficar muito mais claro. E que me lança uma dúvida se eu vou direto para Tiago ou se eu tenho que passar por Gálatas para Romanos ficar muito mais claro. Mas até o final da leitura a gente decide o que é que vai fazer nesse sentido. Mas vocês entenderam? Tudo isso aconteceu para que quando Cristo ressuscitasse, aí todas as promessas dirigidas a Abraão se cumprisse em Cristo. E a partir da fé, todos nós somos assim justificados. Eu vou ler o capítulo 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência.
E a paciência é a experiência, e a experiência é a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vinda. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só, o que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Veja bem, o juízo veio somente de uma ofensa, ou seja, o juízo sobre a terra veio só por causa do pecado de Adão. Só que, o que é que Paulo vai explicando aqui? Nisso, toda a humanidade passa a pecar. Porém, por meio de um, não é só uma ofensa agora que vai ser perdoada, é a ofensa de muitos, de todos. Vocês entenderam como a obra de Deus é grandiosa? Por causa de um homem, o pecado entrou no mundo. Por causa de um homem, o pecado de todos os homens serão perdoados. Vamos lá. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois, assim como por só uma ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. E por que a lei veio para os hebreus? Porque os homens estavam tão cegos concernente à lei, concernente ao matar, roubar, adulterar, destruir, que Deus precisaria, através de um povo, mostrar os erros, para que todo mundo conhecesse o que é pecado e o que não é pecado. Tanto que é por isso que a cultura é tida como judaico-cristã, porque todos esses princípios e bases de leis morais, vamos lá, todo mundo sabe que matar é errado, roubar é errado, adulterar é errado, por mais que as leis hoje humanas não punem, mas pela consciência do conhecimento da lei de Deus, todo homem sabe que roubar, que matar, que adulterar, que mentir, que caluniar, tudo isso é errado. Por causa de quê? Do conhecimento da lei, certo? E é essa a importância da lei. Como nós hoje já temos consciência da lei, e a lei apresentou o pecado ao mundo, mostrou ao homem que ele estava errado, agora, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, todos os homens que o aceitarem com fé serão justificados pela fé. E, obviamente, na fé, toda a prática do pecado, ela acaba, obviamente, sendo abandonada. Certo? E é isso aí, lemos até o capítulo 5 hoje. Então vamos ler. Nós já vamos chegar no capítulo 8. Então, vá prestando atenção.
Próximo vídeo, a gente continua aí, capítulo 6 de Romanos. Lemos até o capítulo 5, certo? Espero que tenha sido claro o suficiente, tá? Como eu falei, não é uma leitura muito fácil e simples. Tem pessoas que assistem o vídeo 1 ou 2 vezes e eu agradeço. Realmente, às vezes é necessário que vocês façam isso, mas sempre mantendo a memória fresca quando vir os outros vídeos, porque muita coisa que está aqui vai ser explicado mais para frente, certo? Então é uma continuidade de coisas, tá? Então é isso aí, galera, valeu. Vou deixar aí algumas informações no comentário fixado e na descrição do vídeo, tá? O link do Telegram, tá aí meu contato no Telegram e no e-mail também, certo? Vou deixar também uma playlist aí sobre a minha casa que eu tô finalizando. Quem quiser me dar uma força, eu agradeço, certo? Então valeu e até o próximo vídeo.